A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui mais uma vez para falar do amor de Deus, para pregar a sua palavra, para dizer que Deus é bom em todo o tempo. Recapitulando o nosso vídeo anterior, a nossa mensagem anterior, foi sobre a vida de Jó, o período inicial das suas tribulações. A gente comentou, a perseverança que Jó teve, ao encarar toda aquela tribulação, toda aquela fase difícil da sua vida. E Deus colocou no meu coração, na verdade, eu já concluí a leitura do livro, mas ficou faltando um fechamento para essa mensagem, que é exatamente a mudança, de paradigma, a mudança da situação de perseguição, de tribulação que Jó viveu e que Jó estava vivendo, para uma mudança de bonança, de paz, de restituição. E eu gostaria de fazer esse fechamento hoje. Para isso, vamos ler o capítulo 42, finalzinho só, é um capítulo bem curto, que é o fechamento da mensagem. Jó, durante a sua tribulação, ele questionou Deus em vários momentos, em várias situações. O que é natural, meus irmãos, porque quando nós estamos passando por dificuldades, nós, como seres humanos, somos limitados, a nossa visão não consegue ver o que está acontecendo. Então, em determinadas situações, nós podemos sim fazer conjecturas, nós podemos sim falhar em indagar, em questionar, em querer saber. Mas muitas das vezes, irmão, não fazemos isso por maldade, mas simplesmente por conta do sofrimento, por conta das dificuldades da vida, mas que no nosso coração temos que ter a certeza que Deus está fazendo o melhor. Então Jó, naquele período, ele começou a questionar. E ao mesmo tempo, os seus amigos que sentaram ao seu lado, que estavam chorando junto com ele, também começaram a questionar a santidade ou a virtude de Jó como servo de Deus. E aqui a gente chega na nossa primeira lição do dia, Muitos dos nossos amigos, parentes, familiares, enfim, pessoas que de certa forma nos conhecem, por qualquer motivo que nós venhamos a passar, seja uma situação de dificuldade, ou seja uma situação que não é muito bem compreendida, eles já começam a nos julgar. O julgamento daqueles que estão próximos a nós, muitas das vezes nos magoa, nos fere e nos maltrata demais. Mas o que temos que ter como consolo é que Deus sabe quem somos, mais do que qualquer outra pessoa. E Deus sabe o que somos capazes e o que podemos ou não fazer, suportar, muito além do que nós mesmos. Então, não se permita deixar levar pelo julgamento de qualquer pessoa que seja, porque o único juiz e justo juiz é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou, aquele que nos amou primeiro. Então Deus, Ele nos ama não pelo que somos, ou pelo que temos, ou pelo que venhamos a ter. Deus, Ele nos ama pelo fato de nós termos sido criados por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele projetou a nossa vida para uma vida de adoração, uma vida que possa ser para a glória do Seu nome e exaltação da Sua obra na nossa vida. Então, muitas das vezes a gente se deixa levar por comentários, por situações que, não vamos negar, nos entristecem, mas não devemos nos abater. Outras situações
não relacionadas à tristeza, às vezes você está tentando fazer algo ou projetar algo na sua vida positivo, que você vê uma ideia, ou que você queira, sei lá, fazer uma faculdade, abrir o seu próprio negócio, fazer alguma atividade para crescer, para prosperar, sei lá, fazer um curso de inglês, aprender hebraico, seja lá o que for. Muitas das vezes, quando você compartilha isso, a alegria não vai ser a mesma que você teve quando Deus colocou no seu coração. E quando eu falo alegria, não a sua alegria, mas a alegria de quem ouve. Então, muitas das vezes, nós devemos nos alegrar naquilo que Deus colocou no nosso coração, independente das opiniões alheias a essa situação, a esse projeto, a essa proposta do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos manter a motivação, a empolgação, da mesma maneira que não devemos nos deprimir, nos achar uma pessoa horrível porque estamos passando por dificuldade e que aí já vamos para o inferno porque fizemos isso ou aquilo. Nós também não devemos nos abater na nossa empolgação, na nossa alegria de viver os planos de Deus, porque os planos de Deus são alegrias na nossa vida. Muitos podem não entender, mas Deus entende. Assim como os amigos de Jó não entenderam o que estava acontecendo, a gente sabe o que aconteceu no plano celestial, mas eles não sabiam, Jó não sabia. E ainda chegou uma outra pessoa que estava ouvindo o diálogo entre aqueles 4 amigos e foi lá e ainda desceu a madeira para cima, tipo, claro que Jó estava fazendo questionamentos importantes para ele, mas que de certa forma eram uma afronta contra Deus. Mas não cabe ao outro julgar o seu irmão. O que nós devemos fazer é orar por aqueles que sofrem, mas não só isso, orar por aqueles que têm propósitos diferentes do nosso, orar pelas ideias que são compartilhadas para que possa prosperar, para que possa ir adiante, mesmo que nós venhamos a achar ou não concordar, mas é um plano, é um projeto, é uma semente que Deus colocou na mente e no coração da outra pessoa. E nós devemos ser um só corpo, corpo de Cristo. Devemos chegar e dar o apoio que as pessoas precisam. E muitas das vezes esse apoio é não falar nada. Muitas das vezes esse apoio é só dobrar o joelho e orar, né? E interceder para que o Espírito Santo de Deus possa direcionar a vida, seja no sentido de sair daquele momento de tribulação, ou seja no sentido de dar a direção para o caminho novo que está se abrindo. Então nós muitas das vezes precisamos nos policiar também, para que não sejamos os amigos de Jó que condena, que não sejamos também o amigo de Jó que vai lá e julga. Por isso, meus irmãos, eu repito, precisamos em todo o tempo estar firmados na palavra, lendo, porque se eu parar de seguir, se eu parar de obedecer, se eu parar de buscar, acabou. Volta tudo o que era. Tem até uma parábola que diz, né, sobre o irmão que se converte e aí Jesus faz uma parábola que o espírito sai do corpo daquele homem, aí o Espírito Santo de Deus vai lá, limpa a casa, arruma, organiza, deixa tudo limpo, tudo organizado. Mas aí o cara vai e cai de novo em tentação. Aquele demônio que saiu volta com muito mais demônios para ocupar aquela casa que estava vazia. Então nós não devemos deixar o nosso espírito vazio. Nós não devemos deixar o nosso
coração vazio, nós não devemos deixar a nossa mente vazia, nós não devemos deixar o nosso dia a dia vazio, nós devemos preencher com a palavra do Senhor, nós devemos preencher com a presença do Espírito Santo de Deus, nós devemos preencher com louvores, ministrações, pregações, com palavras de amor ao próximo. E aí não vai ter espaço, porque o vazio que você sente é do tamanho de Cristo. Você pode tentar preencher com qualquer coisa, mas só irá preencher com a presença do Cordeiro de Deus no seu coração, na sua vida. Então tenhamos que vigiar dos dois lados, não nos deixar abater por conta das injustiças, muitas das vezes da falta de motivação ou de palavras contrárias, mas ao mesmo tempo não devemos ser aquele que julga. Amém? E aí, depois dessa situação, o que acontece? Deus vai lá e fala. Deus fala vários questionamentos com Jó. E aí, porque você conheceu a fundação da terra, ele começa a falar dos animais da terra, do que ele fez, do que ele não fez. Foram vários capítulos Deus questionando a Jó. E aí é exatamente nesse capítulo 42 que Jó fala o seguinte: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não esqueça dessa verdade. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E essa vai ser o tema da mensagem. Eu nem comecei. Oh glória! O tema da mensagem é: nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum. Então, se foi Deus que te deu, se foi Deus que colocou no seu coração, se foi Ele que colocou a intenção, que te colocou naquela situação, é porque Ele é fiel para cumprir. Os planos de Deus não vão ser frustrados. E se aconteceu alguma situação em que não prosperou, não foi adiante, é porque, meus irmãos, não era o plano de Deus. E por isso que nós devemos nos alegrar, seja no sim, seja no não, porque o sim e o não está de acordo com a vontade do Deus Altíssimo. Nós precisamos aprender e entender que a vontade de Deus é soberana, a sua sabedoria vai além do nosso entendimento. Então que nós possamos estar em espírito, sempre ligado no alto, que todas as coisas sejam feitas na sua vida, na minha vida, na sua família, na minha família, conforme é feito nos céus, que é a vontade de Deus. E Jó reconhece isso aqui, e ele diz: tu perguntastes, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo, aí ele vai e confessa, certo é que falei de coisas que eu não entendia. Ele entendeu, ele, nossa, o que é que eu estou fazendo? Que bobagem que eu fiz de questionar Deus, de amaldiçoar até o dia que eu nasci. Mas veja que ele diz assim, ele vai e entende, certo? É que falei de coisas que eu não entendia, que eu não, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes, agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Veja que muitas das vezes o deserto, a tribulação, ela é necessária para que nós venhamos a ter um encontro verdadeiro com Deus. Um encontro verdadeiro com o nosso Criador.
Então Jó, ele era um homem que seguia todos os ensinamentos, que era um homem fiel a Deus, Ele fazia as adoração, holocausto, sempre apresentava, ajudava os necessitados, era um pai presente, enfim. Então ele tinha várias características, mas ele fazia isso de ouvir falar. Ele não tinha visto. Os seus olhos, a sua pele, os seus ouvidos, os seus sentidos não tinham verdadeiramente sentido a presença de Deus. E quantos de nós que estamos enchendo os cultos, que estamos enchendo as igrejas, que estamos nos rotulando como evangélicos, crentes, não conhecemos e não vivenciamos essa verdade? Quantos de nós? Meus irmãos, eu passei muitos anos assim. A gente não sabe quem é Deus verdadeiro, qual é o Deus verdadeiro, se a gente não conhecê-lo face a face. E muitas das vezes é necessário a tribulação, é passar pela prova, e como dizia Lázaro, dando glória a Deus. Passar pela prova, dando glória a Deus. E aí sim, quando você tiver um encontro verdadeiro com Deus, você vai entender por que eu uso isso. Você vai entender por que eu gravo esses vídeos. Você vai entender por que eu busco ao Senhor. Você vai entender por que eu louvo ao Senhor. Você vai entender muitas coisas que para você parece loucura, porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para Deus é honra. Vou repetir. As coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para Deus é honra. Então nós precisamos honrar a Deus com os nossos entendimentos, com as nossas vestes, na maneira de nós agirmos, na maneira de nós tratarmos o próximo, na maneira em que nós somos fiéis a Deus, aquilo que Ele nos confia, dia após dia. Quer dizer que sempre estaremos 100% bem? Não! Mas quer dizer que Deus, que é o nosso ajudador, aquele que está do nosso lado, sempre vai mandar uma mensagem: ei, meu filho, faça isso. Ei, meu filho, faça assim. É no nosso coração, não é ninguém que vai chegar e vai dizer, é no seu coração, no seu entendimento. Deus vai falar no íntimo do seu ser, porque você tem intimidade com Ele. Você não precisa de intercessores. O véu do templo se rasgou, o acesso é direto ao Altíssimo, dia após dia. Seja na tribulação ou na alegria, Ele vai direcionar a sua vida e a minha vida, no como se comportar, no andar, no caminhar. E Ele sim é o juiz. Ele sim irá colocar no seu coração se aquilo que você está fazendo o agrada ou se o entristece. Ele sim vai direcionar as nossas ações. Porque esse direcionamento é o melhor, né? Como dizia Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo é o caminho, é através dele, não é através de placa de igreja, não é através de pastor famoso, não é através de santo, é através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Não podemos e não devemos jamais substituir
a verdade, porque quando tentamos substituir a verdade, vivemos uma mentira. Aleluia! Não devemos substituir a Cristo, porque quando vemos a substituir a Cristo, vivemos o falso profeta, o anticristo. O anticristo, oposto a Cristo, porque a verdade é uma. A verdade não mente, a verdade não falha. Então esse é o caminho. É reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, assim como fez Jó aqui. Senhor, eu pequei contra ti, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, porque eu falei o que não sabia, de coisas maravilhosas que o Senhor acabou de me mostrar. Eu não tinha entendimento, perdão, Senhor. Quantas das vezes nós não nos deixamos levar pela carne, pela vontade, pelo desejo, e nós vamos lá e caímos, mas é Deus que vai lá e levanta. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí depois disso, depois que Jó se arrepende, reconhece a sua falha, no versículo 7 diz assim: depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, o amigo de Jó, de Temã: estou indignado com você e com seus dois amigos, os outros dois amigos em comum dele. Falaram o que é certo a meu respeito. Como fez? Falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Quer dizer, não, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Ou seja, tanto você que julga, quanto aquele que está no meio da tribulação e começa a questionar a Deus, está falando errado, está pecando, está indo contra a vontade de Deus. E aí o que é que Deus faz? Deus vai lá, repreende os amigos, repreende a Jó, Jó se arrepende, se humilha, e os amigos, Deus diz o seguinte: vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não lhe farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então veja que Deus já vai dar uma estratégia, porque Deus não quer perder ninguém. Deus não quer que o ser humano, a sua criatura, o seu filho, se perca. Ele vai lá e dá instrução: olha, vai lá, vocês pecaram, então faça isso assim. É assim, meus irmãos. Nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias nós pecamos. Por isso que todos os dias nós precisamos orar. Por isso que todos os dias nós precisamos nos arrepender. Por isso que todos os dias nós precisamos nos humilhar, fazer os holocaustos ao Senhor, renunciar à nossa vontade para viver a vontade de Deus. E é isso o significado de um holocausto. Você tem lá uma criaçãozinha, você pega a melhor criação, o melhor gado, a melhor ovelha, o melhor bode, a melhor cabra naquela época. E aí você pegava aquilo lá e ia sacrificar, ia matar. Para quê? Para renunciar. Senhor, eu te dou o meu melhor. Eu te dou o meu tempo. Eu te dou a minha vida. Se possível for, eu entrego a ti a minha vida. Mas eu não quero que o Senhor se afaste de mim. E quando a gente tem realmente um verdadeiro encontro com Deus, a gente entende o que está acontecendo. As pessoas não precisam entender. Entenda isso, meus irmãos. As pessoas não precisam entender a sua forma de viver. As pessoas não precisam entender a sua maneira de agir. As pessoas não precisam entender os seus planos. O que as pessoas precisam fazer é respeitar uns aos outros. Assim como Jesus falou:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vamos ver uma maneira de uma representação de amor de Deus para nossas vidas. Ele, como Todo-Poderoso, nos deu o livre-arbítrio. Isso é respeito pelo que o outro pode fazer. Amar não é impor a minha vontade. Amar não é impor a maneira com que eu vejo o mundo. Eu quero que o outro também enxergue. Não! Amar é você respeitar o outro pela forma com que o outro vive. E esse é um dos grandes problemas daqueles que julgam, daqueles que condenam. Por que você vai para o inferno? Por que você faz isso? Meus irmãos, esse mundo, essas pessoas vazias, elas são sedentas de Deus, sedentas de amor. Elas estão buscando se preencher com outras coisas. Vamos mostrar para esse mundo que existe uma maneira diferente de amar o próximo. Não com julgamento, não com palavras palavras negativas, mas com atitudes de abraçar. Meus irmãos, vai lá, tá certo, ele vai orar pelo aquele irmão, vai fazer a vontade do Pai em secreto no teu quarto. Amém? Então temos que entender e ser obedientes àquilo que o Espírito Santo direcionou na nossa vida. Por isso que é loucura para o mundo. Porque o Espírito Santo de Deus fala comigo e com você de uma forma diferente. O Espírito Santo de Deus fala comigo de uma forma e com você de outra. Então a gente tem que entender: se as coisas de Deus são loucuras para o mundo, é glória e honra para Deus. E nós não precisamos estar firmados nesse mundo. Precisamos sim viver neste mundo. Precisamos sim trabalhar, acordar, ter um relacionamento social, amigável. Precisamos sim. Mas a nossa rocha, a nossa base não é areia. A nossa base não é outra coisa a não ser Cristo Jesus. É a nossa rocha. E aí, claro, os amigos foram lá, fez o que o Senhor tinha ordenado. E no versículo 10, depois que Jó orou por seus amigos, veja que Jó também o perdoou. Eu acordei hoje com a mensagem de Deus falando no meu coração: perdoe. Meus irmãos, o quanto a falta de perdão nos faz sofrer. Gente, a falta de perdão não maltrata aquele que te machucou. A falta de perdão maltrata você mesmo. Destrói você mesmo. Não destrói o outro. A falta de perdão destrói a sua vida, o seu organismo, o seu espírito. Então hoje eu acordei com a mensagem de Jesus no meu coração dizendo: perdoe. Você precisa perdoar fulano. Aleluia. Você precisa perdoar. Não é fácil, mas é necessário. Quanto mais eu conseguir fazer a vontade do Pai, mais a minha vida se tornará como o final da vida de Jó. Depois disso, que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Aleluia. E lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Honra, honra. Depois da tribulação vem a honra. Persevera,
que a honra vai chegar. E aí o Senhor abençoou, olha só, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. O fim sempre vai ser melhor. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira. Aleluia, a glória da segunda casa será melhor do que a da primeira. O fim sempre será melhor do que o início, porque no início somos imaturos, no início não temos experiência, no início não temos sabedoria, no início é carne, no início é mundo, no início é entendimento ainda do que não se entende. É egoísmo, é egocentrismo. O início é difícil, mas o fim, daqueles que esperam no Senhor, voarão com asas como águias, cansarão e não se prostrarão. Não se prostrarão. Aleluia. Porque a nossa fortaleza está no Senhor. Sabedoria dia após dia, sabedoria dia após dia, Senhor. Temor à tua palavra dia após dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele teve 14.000 ovelhas, eram 7, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Quezia e a terceira de Querem-Abuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e descendentes dele até a 4ª geração, glória a Deus, e então morreu em idade muito avançada. E assim acaba a vida de Jó, com filhos e filhas, prosperidade na terra, com toda a vida resolvida e uma vida longínqua, próspera, feliz e em paz. Quem vivenciou, quem presenciou toda aquela desgraça na vida de Jó, jamais diria que a vida dele iria acabar assim. Quem neste momento presenciou ou está presenciando a sua vida, jamais poderá dizer como será o seu fim. Só Deus. E o que Deus tem preparado para você e para mim é muito maior do que aquilo que pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. E é bênçãos em todos os sentidos, não apenas no sentido físico, mas emocional e espiritual também. Veja que aqui, o final da vida de Jó foi próspero em todas as áreas. As suas filhas eram as mulheres mais belas da região. Os seus filhos eram filhos abençoados. As suas propriedades tinham sido multiplicadas. E os seus anos continuamente avançados nesta terra. Isto é o que espero pelos que perseveram e que confiam no Senhor e continua confiando dia após dia, seja em tempos de tribulação, seja em tempos de alegria. O Senhor estará sempre conosco. Amém? Agradeça essa rica e preciosa oportunidade. Se essa mensagem agregou algo na sua vida, compartilhe. Seja você também um divulgador da palavra de Deus, da maneira que você conseguir, com as
as estratégias que o Senhor colocar no seu coração, mas faça, porque este mundo precisa de mais de Deus e menos de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.